Bom dia, senhor presidente em exercício, deputado Glauber Cutrim, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, sistema de comunicação da TV Assembleia, povo do Maranhão. Venho hoje a essa tribuna, senhor presidente, mostrar e colocar para todo o povo do Maranhão o avanço e as conquistas do povo timonense através da educação municipal. E trabalhar hoje para a educação, no investimento das nossas crianças, é um compromisso incansável do prefeito Luciano Leitor. E eu trago aqui, resumidamente, algumas ações, porque todo dia eu tenho que atualizar essas ações, deputado Otelino, porque hoje às 16 horas o prefeito Luciano Leitor vai inaugurar mais uma escola climatizada no município de Timon. Amanhã eu vou ter que atualizar de novo, porque o prefeito Luciano Leitor vai entregar para o povo de Timon um complexo educacional, não apenas uma escola, deputada Edilácio, que é a Escola Ney Rodrigues, no bairro Mutirão. Uma escola totalmente reformada, 100% climatizada, com quadra coberta, com vestiário, e ao lado existe já uma creche totalmente climatizada, funcionando em período integral. E aí, deputada Edilácio, isso causa nervosismo, isso causa espanto, isso causa desespero dos adversários, porque o dinheiro que Timon recebia era o mesmo, mas não era aplicado onde deveria ter sido aplicado, que é na educação das nossas crianças. Para vocês terem uma ideia, senhores membros da imprensa, hoje, no município de Timon, nós temos 15 mil alunos em salas de aulas climatizadas. São 231 salas. Nenhuma escola, venho aqui desafiar, do município do Nordeste, tem essa estrutura. E aí eu não falo só na estrutura do ar-condicionado, eu falo na qualidade do ensino, eu falo na maneira do professor dar aula, que um ambiente mais pacífico, um ambiente mais silencioso, onde os professores não precisam estar gritando para poder dar uma aula e o aluno não está suando em cima da carteira para aprender. É isso que a gente faz em Timon, é isso que o prefeito Luciano Leitor tem investido na educação do nosso município. Em Timon existe uma rede de 165 escolas, quase 90% delas já receberam algum tipo de melhoria. Em Timon não existe uma escola de taipa, e que muitas foram entregues nessa gestão, e hoje foi totalmente erradicada com o compromisso do prefeito Luciano Leitor. Temos 25 escolas hoje climatizadas, e até o final do ano, até o final deste ano, será 57 escolas climatizadas. E isso reflete diretamente no aprendizado e no avanço dos nossos alunos, que foram recentemente premiados na Olimpíada de Matemática. Ou seja, recentemente Timon também evoluiu na nota do IDEB. E aí é a consequência do investimento correto e transparente da administração municipal. E aí, senhoras e senhores, realmente isso é desesperador para quem não quer ver isso acontecer. É desesperador porque a população se pergunta, mudou a gestão, o recurso é o mesmo, e tanta coisa está sendo feita na educação do município de Timon e não era feita antes. Hoje os professores recebem, no mínimo, o piso salarial dos professores. No mínimo. Salários rigorosamente em dia, onde o prefeito Luciano encontrou mais de 3 meses de salário atrasado. E hoje, rigorosamente em dias. E professores motivados. Professores com formação continuada, que recentemente o prefeito entregou o Centro de Treinamento Professor Alferraz, totalmente reformado, climatizado, com 270 lugares. Fardamento. Nunca na história da educação do município de Timon, as crianças do nosso município receberam fardamento. E o prefeito Luciano Leitor investiu todo o recurso que é destinado a isso, na educação, que não vem recurso destinado para fardamento,
mas tem o recurso de desenvolvimento da educação básica, comprou fardamento para todos os alunos da rede municipal. Comprou também, que não vem recurso específico para isso, livro didático para a educação infantil, coisa que poucos municípios no Brasil fazem. Ou seja, a educação do município de Timon é tratado muito a sério. E aqui nós não vamos aceitar invencionismos, nós não vamos aceitar factoides para tentar manchar um governo pautado na seriedade e no compromisso de fazer bem feito. E nós vamos repudiar veementemente as acusações que aqui ora foram proferidas. Até porque esses avanços já têm sentido na prática. Porque a população de Timon sente isso, com relação à merenda de qualidade. E isso faz com que realmente a nossa oposição se desespere. A nossa oposição deixe de fazer algo mais produtivo e comece a criar factoides. Digo isso e repito, porque oportunidade para fazer diferente tiveram, e muito, porque o Estado do Maranhão, na gestão da ex-governadora, fechou em Timon 8 escolas, algumas municipalizadas, mas escolas como Bandeirante, 3 anos fechado. Foi entregue ao município somente a carcaça. O município teve que pegar toda essa estrutura e reformar, e graças a Deus vai entregar climatizada. Só para vocês terem uma ideia, dessa escola Bandeirante foram tiradas 90 carradas de lixo. E aqui eu não vi nenhum pronunciamento nessa tribuna em defesa desses alunos que tiveram que ir para o Piauí para estudar, porque as escolas do estado do Maranhão, em Timon, foram fechadas. Isso não vai acontecer na gestão do governador Flávio Dino. Pelo contrário, a escola do estado que o governador Flávio Dino está fazendo está em ritmo acelerado. As 2 reformas que o governador se comprometeu com o município de Timon estão em fase de licitação aceleradas e irão começar ainda este ano. A reforma do CAI, que o projeto está sendo concluído. O núcleo de educação em tempo integral, juntamente com todos os outros 30, serão recentemente licitados. O CETECMA, deputada Otelino Neto, que há 6 anos estava abandonado, 6 anos estava abandonado, a sua construção, retomou a obra, também com prazo de ser entregue até o final do ano, e estamos monitorando e fiscalizando aquela obra, porque é o nosso papel como parlamentar. E aqui em nenhum momento eu vou me furtar de fazer, seja governo, seja oposição, porque acima de tudo, acima do meu mandato, está o povo que me confiou a ele. Então nós não teremos vergonha e nem medo de cobrar os benefícios para a nossa cidade. Posso amanhã até ser líder do governo, posso amanhã ser presidente da Comissão do Orçamento, posso ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas não vou me furtar em cobrar as melhorias para a minha cidade. Jamais vou permitir que uma escola que poderemos tirar a juventude das drogas e da criminalidade seja fechada. Jamais vou aceitar o que fizeram com o CAIC. Isso é que é papel do parlamentar. Defender os interesses do povo do município que é originário. E essas funções eu não me furtarei em nenhum momento para fazer. E aqui, senhoras e senhores presentes, falando esse relato dos avanços e do compromisso que nós temos, que eu digo e repito, é desesperador. Principalmente para uma oposição que só pensa em eleição, principalmente, e que percebe que já ficou bem atrás nas intenções que ora não foram divulgadas em resultado de pesquisa eleitoral. Mas é a prática. A prática é essa. A prática, deputado Otelino, deste povo desacostumado com a falta de poder,
é criar factoides, é recorrer à justiça, criar fatos. Quem não lembra como foi que Jackson Lago foi retirado deste governo? É a tática, está no DNA político. E é isso que a oposição tenta fazer, mas não conseguirá. Dr. Jackson Lago foi acometido das maiores injustiças jurídicas desse país. Mas como é a prática, muitas das vezes se perdem pelo caminho. E aqui, senhor presidente, Otelino Neto, é tanta prática que até contra o governador Flávio Dino entraram na justiça em 2013. Em 2013, deputado dessa casa entrou contra o governador Flávio Dino na justiça. Porque é a prática. Tem medo do enfrentamento eleitoral. Deputado Rafael Leitor. Medo do enfrentamento eleitoral, porque as últimas eleições foram derrotas vergonhadas. Deputado Rafael Leitor, Vossa Excelência me permite uma parte? Deixa eu concluir meu raciocínio. Eu fico aguardando então. É a prática. Porque o debate eleitoral não leva vantagem. A apuração de fato dos votos, e isso se concretizou inclusive em 2014, quando o deputado Rafael Leitor colocou seu nome à disposição da cidade de Timon, onde mais uma vez a oposição foi derrotada. Mais uma vez. Para um candidato que aqui vos fala, hoje deputado, recém-lançado na política como candidato, mas militante, conhecedor a fundo também da política da nossa cidade. E aí essa ânsia de procurar a justiça se remete, às vezes, a vários equívocos. Vários equívocos. E fica a perguntar, com esses factóides, tentando confundir a cabeça das pessoas. Mas trago informação aos senhores. As acusações aqui feitas nessa tribuna, no dia de ontem, coloca 2 pontos principais. Primeiro, superfaturamento de merenda escolar. Gente, é uma maldade, é uma má-fé desmedida. Até porque, em nenhum momento houve superfaturamento de merenda escolar. Falar aqui que o prefeito Luciano Leitor faz esquema, eu acho que, às vezes, alguns parlamentares aqui desta casa abusam da imunidade que têm. Estou aqui, munido de algumas informações, e para deixar claro para a imprensa do Maranhão, como já relatei em nota e já divulguei na imprensa, a contratação que Oram coloca aqui na tribuna ontem, colocava que o prefeito Luciano Leitor tinha pago R$ 19,50 na pasta de alho de 1 quilo. E, na verdade, a licitação, bem clara, coloca a estimativa de R$ 3,90, 200 gramas. E que, se multiplicar por 5, que dá as 1.000 gramas, dá os R$ 19,50 da contratação. O item erva doce, que foi contratado a R$ 22,00 o quilo, e não, como se coloca, R$ 2,20 o quilo. R$ 2,20 são 100 gramas, ou seja, vezes 10 dá R$ 22,00. É uma conta de multiplicar simples e lógica. Se eu estimei R$ 3,90, 200 gramas, quanto dá 1 quilo? Eu tenho certeza que as crianças do município de Timon sabem responder. R$ 19,50, que foi o valor que foi contratado, porque a contratação foi por quilo. Ou seja, em nenhum momento, deputado Edilásio, houve aqui superfaturamento. O que existe, e o que eu já disse nessa tribuna, é que a oposição quer usar de factoides para levar para a tribuna, para a imprensa e confundir a opinião pública. E isso nós não vamos aceitar, em nenhum momento. Porque esses factoides criados, sem fundamento, eles serão todos desmontados. Está aqui a contratação,
R$ 22,00 por 1 quilo de erva doce. E o deputado ontem colocou R$ 2,20, mas são 100 gramas. Se você multiplicar por 10, você vai ter 1 quilo. 100 gramas vezes 10, 1.000 gramas, que corresponde a 1 quilo. O Instituto de Pesos e Medidas está aí para aferir isso. Ou seja, aonde há o superfaturamento nisso? Aonde há o esquema aqui denunciado? Há o factoide político criado para a imprensa do Maranhão, que inclusive TV repercutiu. Que é isso que eles sabem fazer de melhor, Otelino. Disputar a eleição no voto não é prática deles. É criar factoides. Mas isso nós vamos desmontar ponto a ponto. Sobre a contratação da empresa Norte-Sul. A empresa Norte-Sul participou do certame e apresentou todas as certidões, colocando-se como regular. E não só no município de Timon, em diversos órgãos da administração pública. Não foi só o município de Timon. No município de Timon, inclusive, só soube desta condenação em abril deste ano, quando o Tribunal de Contas, através de uma denúncia, suspendeu a contratação de um contrato da empresa Norte-Sul com uma prefeitura do interior do estado do Piauí. Ou seja, até aí não se sabia da irregularidade e nem da publicação e da notificação da empresa Norte-Sul, mas quando a prefeitura tomou conhecimento de fato, rescindiu o contrato unilateralmente e está tomando as providências cabíveis. E outra, todos os itens que foram pagos foram entregues. Não há o que se falar de superfaturamento neste processo. Disse nesta tribuna, acho que no mês passado, a estratégia da oposição em Timon é esta: criar factoides contra a administração, que é exemplo no Maranhão. É essa a estratégia. Mas tenho certeza absoluta que isto não será possível, porque o povo de Timon conhece a índole do prefeito Luciano Leitoa. Muitos deles acham que o perfil político do nosso grupo é igual deles, mas nem de perto, graças a Deus. Não utilizamos dessas práticas, não fazemos armadilhas e armações contra adversários políticos, que é do DNA desse tipo de oposição, desta política atrasada, que não cabe mais, que o povo cansou. E aí eu fico muito triste e preocupado, porque a oposição, inclusive, deputado jovem, deputado que pode fazer ainda alguma coisa pelo estado do Maranhão, mas que se perde no meio do debate político, colocando factoides, colocando insinuações. E essa política baixa e rasteira, ela não cabe mais no estado do Maranhão. Essa nós já varremos, mas infelizmente quem quer ressuscitar é um jovem político. E aqui a gente vem condenar veementemente, porque ele é investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo. Investigador, acusador e juiz. Digo isso, deputado Otelino, porque após as eleições do ano passado, em novembro, o deputado impetrou 118 ofícios na prefeitura de Timon. 118 ofícios de informação da administração municipal. Olha que eu acho que o Tribunal de Contas está perdendo um grande auditor. Porque tudo isto vai ao Tribunal de Contas, porque tem as prestações de contas que são feitas anuais. Mas é claro que o deputado Alexandre não está preocupado em, de fato, ver a efetivação do recurso público aplicado. Ele está preocupado em criar factoides, porque é do DNA dele. A eleição do voto está se distanciando cada dia que passa. E o desespero vem para a tribuna. Mas isto será desmontado ponto a ponto. Como estou desmanchando aqui o não superfaturamento desse contrato. Mas que para a imprensa, para os blogs, foi colocada de uma outra forma ontem aqui. Oportunidade de realmente trabalhar
de fiscalizar e de fazer com que o governo do Estado acontecesse em Timon, teve diversas. Inclusive, já o dei 2 vezes esse ano, e que nós não tivemos êxito por parte da ação parlamentar do deputado. Uma foi na audiência pública da Comissão de Obras, que aqui quem estava presente, não me recordo, acho que o deputado Edilásio estava presente, o deputado fugiu da audiência. Usou da boa-fé do nosso presidente Humberto Coutinho, que, diga-se de passagem, algumas ações que chegam de bajulação assim ao extremo. Fugiu da audiência pública, oportunidade que o deputado teria de falar por que permitiu o CAI que está abandonado, por que permitiu o Hospital Alarico Pacheco nunca concluir a reforma, de fiscalizar em loco, de constatar várias irregularidades na construção do presídio lá do Maracujá, mas fugiu. A audiência da segurança pública, até o último minuto, tentou evitar, usando da boa-fé, inclusive de um outro poder, para tentar evitar essa audiência pública. Eu quero dizer à oposição, à administração municipal do prefeito Luciano Leitor, vai conceder a parte que eu pedi? Que esses factoides, eles vão ser desmontados. Vai permitir? A oportunidade de trabalhar pelo povo do Maranhão teve, mas que infelizmente deixou escapar nas mãos. Quantas vezes aqui o deputado não votou em investimentos que seriam para o Maranhão, para o município de Timon, como exemplo da emenda da UEMA. O Luciano Leitor tentou aprovar esta emenda aqui em plenário, e o deputado fugiu de votar a emenda. Ou seja, as oportunidades que o deputado teve de fazer alguma coisa pelo município de Timon, escapou nos dedos. E aí vem agora a cobrança. Porque o deputado não é um político inexperiente, nem é um político de primeira viagem. É um deputado que passou já mais um mandato nessa Assembleia, e com toda a influência de um governo do Estado. E nada disso foi feito pelo município. E aí se aproxima uma eleição. Não sei qual vai ser a proposta do deputado quando fizer a seguinte pergunta: deputado, o que foi que você fez com relação ao CAIC? O que foi que você fez com relação às escolas do Estado? Por que a governadora não trabalhou tanto para Timon? Porque o Estado tem 217 municípios. 217 municípios precisa que os parlamentares, os líderes políticos, cobrem a ação do governador, seja quem for, no seu município. Mas a preocupação do deputado não era essa. A preocupação do deputado é ver Timon cada dia pior. Foi assim na administração da ex-prefeita Socorro, onde diversas vezes ele conseguiu atrapalhar a administração da prefeita Socorro aqui. Para vocês terem ideia, e aí eu não sei que aliança é essa, deputado Otelino, que só serve para si e não serve para o coletivo, que apenas um convênio, nos últimos 6 anos da governadora Rosiana Sarney, foi feito com o município de Timon e Socorro aqui em prefeita. Um convênio com DINT de R$2 milhões, que nem foi pago todo na gestão da ex-prefeita Socorro. Ou seja, o deputado tinha uma missão aqui no governo do Estado, principalmente dentro do Palácio dos Leões, atrapalhar as administrações do município de Timon. Com a política retrógrada, atrasada, de que quanto pior Timon tiver, melhor talvez o deputado Alexandre saia como salvador. E não é isso que o povo de Timon já enxergou. E esse tipo de factoide é que faz com que ele caia no descrédito, mais uma vez, perante a população de Timon. Porque a oportunidade teve demais. E aqui hoje eu me coloco numa posição que o deputado ontem esteve, que na verdade aqui em São Luís é o deputado que poderia ter feito, mas não assim o fez. E hoje sou da base do governo Flávio Dino, e temos cobrado insistentemente as melhorias para a população. Agora, recente, mais 4 quilômetros de asfalto vai chegar do Mais Asfalto com o aditivo. E no dia 20, nós vamos encerrar a licitação do Centro da Juventude Francisco Carlos Jansen, pedido nosso como parlamentar, publicado em praça pública para o governador Flávio Dino. E aí, o deputado Rafael Leitor
aquele voto que o cidadão foi dar em 2014 vai ter um resultado efetivo e prático na vida deles, porque vai ficar para sempre aquela obra. Essas oportunidades que o político não deve perder. Não deve perder. E não agora, não ter uma crise existencial, de não saber em que lado está, se é oposição, se é governo, até porque até pedir isso dele é muito, porque com a curta carreira política, já vai para a sua 7ª filiação partidária, entender posicionamento e linha ideológica é pedir demais, é pedir muito, e isso a gente não, talvez ele não consiga fazer nunca, porque em 2013 entrou com ação contra o governador Flávio Dino, em 2015 não sabe se é oposição ou se é situação, aqui em São Luís é situação, em Timon é oposição, vive uma crise existencial constante, e aí talvez remete os erros simples e práticos de matemática, mas para isso a gente pode estudar a tabuada, que não vai perder o foco, porque a ânsia de tentar criar factóides é tão grande que não enxerga e nem quer enxergar a verdade dos fatos. Prefere vender fatos inverídicos. Prefere tentar confundir a cabeça do cidadão de Timon. E esses fatos nós vamos desmitificar aqui e com trabalho. E amanhã, se o deputado não tiver um outro compromisso, faça uma visita à Escola Tio Rufina, que o prefeito Luciano Leitor vai entregar hoje, climatizada, ou então amanhã, se o senhor não puder hoje, na Complexo Ney Rodrigues Vasconcelos, uma escola climatizada, com quadra coberta, com vestiário e com a creche climatizada ao lado. Não sei dos seus compromissos de agenda, mas é uma boa oportunidade para conhecer de verdade o que é uma administração pública séria e pautada nos princípios éticos e uma população satisfeita com a cidade de Timon. Uma cidade que ela pode até não dar inveja a muitas cidades dos Estados Unidos, como foi colocada ontem, mas tenho certeza absoluta que dá muita inveja do nosso estado e da nossa região Nordeste, porque a coisa pública é tratada com seriedade. Não inventamos factoides, pautamos o nosso trabalho na ética e na determinação e dizer que o bem público é para ser de uso coletivo. Este mandato que o povo me conferiu jamais vai ser utilizado em causa própria. Jamais vou utilizar o meu mandato apenas e pura pensando na minha reeleição, como já fiz pronunciamentos e faço aqui um movimento neste Maranhão, que muitos colegas deputados dizem que eu estou perdendo tempo, que água não dá voto. Mas eu não vou fugir dos meus princípios. Vou até o fim da luta para que a gente veja esses comitês de bacias do estado do Maranhão criados e os nossos recursos hídricos preservados. Muitos dos políticos retrógrados acham que isso não dá voto, mas eu não vou fugir dos meus princípios éticos, ideológicos, políticos e profissionais. Não vou fugir. Vou continuar defendendo os recursos hídricos do meu estado, pautado no compromisso de discutir com a sociedade e colocar que nós precisamos fazer alguma coisa urgente por isto. E não vou aqui defender simplesmente o fato da minha reeleição. Eu vou utilizar o nosso mandato por bem comum da sociedade, coisa que infelizmente muitos políticos não fazem. E aí se perdem pelo meio do caminho nas discussões. Senhor presidente, para finalizar, dizer e repetir que fico muito triste com esse tipo de posicionamento político aqui nesta casa. Imaginei que a política tivesse avançado. Imaginei que poderíamos ver aqui jovens deputados e que essa casa tem brilhantes, pudesse dar um outro tom para a política do Maranhão. Mas nós vemos dia após dia a política redrótica sendo explanada aqui nesta tribuna. A mentira é aquelas velhas táticas. Vamos espalhar as mentiras, vamos criar o terrorismo, porque só assim a gente terá alguma chance nas urnas. Foi assim com o governador Jackson Lago, e assim mais uma vez, quem tem este DNA, quem tem isso no seu posicionamento político não deve fazer diferente. E essas práticas que aqui eu condeno e me preocupa muito. E tenho certeza absoluta que hoje e ontem à noite ainda o povo de Timon entendeu que mais uma vez
foi criado um factoide. Vou encerrar minhas falas agora, deputado Otelino, na certeza de que mais factoides a nossa oposição vai criar, na certeza de que, mais uma vez, tentarão aqui confundir com inverdades a opinião pública, mas, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta que todas elas serão desmascaradas. Muito obrigado, senhor presidente.